Hoje o tema que vamos abordar é sobre um texto que Paulo escreve aos Efésios, lemos ontem, onde ele diz que somos ligados ao corpo através de juntas e ligamentos. O braço está ligado ao antebraço e tem um ligamento. Os joelhos, a parte da perna está ligada à coxa por ligamentos. Então, o nosso corpo tem ossos. Esses ossos são 200, se eu não me falha a memória, 207 ossos. E todos estão ligados uns aos outros através de juntas e ligamentos. A carne em si é mole. O que nos dá estrutura são os ossos, mas os ossos sozinhos não parariam em pé se não tivesse juntas e ligamentos. E diz que nós estamos ligados uns aos outros através de juntas e ligamentos, e através dessas juntas e ligamentos nós edificamos uns aos outros. O corpo edifica a si mesmo. É uma maneira diferente de falar ou abordar a questão dos vínculos e do discipulado. E antes de introduzir o tema, eu quero dar um breve testemunho. Preciso que seja breve. Poderia falar umas 2 horas, no mínimo, só sobre isso, mas quero falar 10 minutos ou 15 minutos no máximo. E eu vou falar, primeiro porque é importante vocês conhecerem um pouco da história, já que o nosso tema são origens. E nós não podemos falar das origens sem que vocês conheçam de fato como aconteceu e os personagens envolvidos. E eu vou contar o meu testemunho, que muitos até não sabem. Eu sou muito cuidadoso com respeito a falar de si mesmo. Mas às vezes essa timidez de falar, para não aparentar soberba, orgulho, não quero perder o que a Bíblia ensina, que Deus dá graça aos humildes e aos soberbos ele resiste. Então, como eu amo muito a graça de Deus, eu amo muito a sabedoria que vem de Deus, eu procuro me humilhar. Então, não faço questão de ser conhecido, não faço questão de divulgar o meu nome, não faço questão de ser alguém famoso. Por isso que eu fico quieto muitas vezes. Muitos irmãos falaram assim, por que você não faz vídeos, coloquem, né? Não faço, não tenho interesse. Já vieram irmãos a mim se oferecendo para me promover no Brasil inteiro, inclusive no exterior. Eu disse, muito obrigado por sua boa intenção, mas eu prefiro continuar da maneira que sou. Levando em conta uma palavra de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. É um alto risco se exaltar, é um alto risco ser famoso. É só acompanhar a vida dos artistas famosos que ganharam muito dinheiro, vejam que confusão que eles se metem. E na igreja não é diferente. Uma pessoa famosa, o reino de Deus, como os americanos gostam de fazer, já vi isso muito acontecer na América, chamar um pregador que se tornou famoso e o apresentador diz, eis que agora vos apresento o grande servo de Deus. O servo é tão grande que é maior do que Deus. E aí ele acende os holofotes e ele entra pulando. Irmãos, se é servo, não é grande. Não pode ser grande. Tem que ser pequeno. Humildade é a primeira lição que Jesus quer nos ensinar. Vinde e aprendei de mim. Ele não fala aprender doutrinas, não fala aprender coisas que os rabinos eram peritos em ensinar. Ele não está falando nem das escrituras. Por que ele não falava das escrituras? Porque ele é o Logos de Deus, exatamente a palavra que se fez carne. Então, quer aprender alguma coisa? Ele é o conteúdo do ensino.
vinde e aprendei de mim. E a primeira coisa que ele menciona, deve ser importante, né? Aprender o quê? Eu quero saber como é que é o céu, me conta como é que é o Pai. Não, aprendei de mim que sou manso. Sou manso e humilde de coração. Então, o relato que eu vou fazer, tendo isso em conta, não tem a menor pretensão de fazer-me grande diante dos irmãos. Mas eu quero contar lances que vocês vão perceber que realmente Deus dirige nossos passos, dirige as nossas vidas. Dois versículos que me levaram à minha conversão, um deles é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. O outro texto, eu era jovem ainda e vivia como a maioria dos jovens vive. Era um religioso, um bom religioso, era até líder dos jovens, presidente da mocidade dos jovens na igreja metodista. Eu tinha 17 e 18 anos. Só que um texto mexia comigo. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Anda por caminhos que satisfazem ao teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então eu já via no meu coração, desde pequeno, meus pais me ensinaram, somente meu pai, a temer ao Senhor. Eu sabia que dia mais, dia menos, haveria o acerto de contas. E esse temor fez eu cair exatamente nesse versículo, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então eu tinha um caminho e o Senhor tinha outro caminho, eu sabia disso. Não sabia muito sobre o senhorio de Cristo, sobre o evangelho do reino, nada disso. Mas eu já entendia que eu deveria submeter, abrir mão das minhas escolhas, do meu caminho e optar pelo caminho de Deus. Isso foi muito complicado. Sabe quantas vezes eu me converti? 10 vezes. Eu tomava a decisão e recuava. Tomava a decisão e desviava. Tomava a decisão e eu era fruto de uma doutrina que está equivocada. Eu posso provar isso para vocês em outra ocasião, que a salvação se perde. Isso é dramático, irmãos. Eu ensino dos arminianistas e metodista é um arminiano. Então eu estava salvo na segunda e perdidão na terça. Salvo na quarta e perdido na quinta. E isso cria uma insegurança, uma instabilidade, e tudo dependia, obviamente, dessa conduta. Então eu ia lá, me consagrava, me convertia, e passava a ler a Bíblia, e de repente eu me desviava de novo. É nesse contexto que Deus me chama. Bebia muito, fim de semana sempre estava alegre até demais. Lembrando que os metodistas são contra a bebida alcoólica. Não se toma nem na ceia, se toma vinho. Toma suco de uva. E eu mandava ver. Alegra-te, jovem. Mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Dentro desse contexto, comecei a fumar com 17 anos. Fumava, cheguei aumentando, chegou a fumar 2 carteiras de cigarro por dia, 40 cigarros por dia. Vocês podem imaginar Deus me chamando nessa situação? Para fazer o quê? Seminário. Se tinha um camarada que estava despreparado para ir para um seminário, esse camarada chamava-se Moacir. Primeiro que eu não queria, só que é meu alvo, ser médico. Teria feito medicina, seria um bom médico, pode estar certo disso. Mas meu irmão foi primeiro, Ismael foi primeiro e me chamou. Moacir, é muito bom você fazer pelo menos 1 ano de seminário. Vai te botar sua cabeça em ordem. Eu disse, não vou não. E tinha motivos para não ir. Eu falei, eu estou cheio de dívidas, tenho contas para pagar, eu não posso parar de trabalhar. Ele diz, não, eu venho te ajudar.
a pagar o que você deve. Vou trabalhar nas férias e ajudo. E foi o que ele fez. Então eu fui parar na Palavra da Vida, e o Salomão estudou lá também, e ele sabe, imagina ir para a Palavra da Vida fumando 2 carteiras de cigarro. É claro que não tem espaço lá para isso. Eu tinha boas razões para não ir. E fui parar lá. Fui lá assim. Nunca me senti tão perdido, o que eu estou fazendo aqui? Era a pergunta. Mas começamos a estudar a Bíblia. Estudar. Eu já conhecia parte das Escrituras. Na época eu achava que eu conhecia muito e descobri que eu não conhecia nada. Aí, lá numa sala de aula, Deus me chamou para o ministério, com clareza. A primeira palavra era entrega. Desiste de tudo. Eu não sabia nada sobre discipulado, chamado, nada. Você tem que abrir mão dos seus sonhos, você tem que abrir mão dos seus projetos de vida, você tem que abrir mão do que te dá prazer e viver para mim. E fazer a obra que eu mandar você fazer. Eu não imaginava, como nós nunca podemos imaginar. Eu disse, está bem, Senhor. Não relutei, falei, está bem. Vou para começar seu plano é ficar aqui 1 ano, pois eu quero que você estude todo o tempo do curso completo. E quando eu sair daqui eu vou te dizer o que você vai fazer. Estudar na Palavra da Vida é um problema. Salomão deve saber disso. Qual é o problema? É uma escola interdenominacional. É uma escola que não é nem batista, nem metodista, nem luterano, nem presbiteriano, tinha de todos lá. Foi bom, uma boa escola. Muito bíblica, muito fundamentalista. Estuda a palavra mesmo, levada a sério. De manhã até de noite, todos os dias. Aí nessa escola, tinha um livro que foi editado pela Escola Palavra da Vida. Na capa desse livro, um livro azul chamado Plano Mestre de Evangelismo. Se você adquirir esse livro, tem na capa uma foto. Quem tirou essa foto fui eu. E uma das pessoas que está fotografada ali é o Ismael, meu irmão. Você vê que nós estamos, né? Aí começa a nossa epopeia. Eu lá sabia que Deus ia me chamar. Qual o problema da Palavra da Vida? Ao sair de lá, você não tem uma igreja. Eu não era sustentado por nenhum grupo religioso. O Senhor me manteve lá com recursos que eu não sabia nem de onde vinha. E o lema da escola era o seguinte: se Deus te chamou, Ele vai bancar você. E se Ele não te chamou, você vai atrasar as mensalidades. 3 meses a escola tolerava. Depois de 3 meses, mandava embora, para casa. E eu falei, bom, se mandar embora, mandou. Deus não quer que eu fique. E não tinha dono, não tinha provedor, não tinha ninguém. A maioria dos alunos tinha quem sustentava ele. Eram os pais, no meu caso eu não tinha condições, ou era uma denominação que os tinha enviado para lá. Eu não tinha ninguém, nem eu e nem o Ismael. Então, quem me proveu, quem me sustentou nesse período todo que eu fiquei lá, foi o Senhor. Confirmando, né, que Ele queria que eu estivesse lá. E confirmou a palavra que Ele tinha dado para mim. Ao sair de lá, eu falei, e agora? E agora, José? E Deus me levou para lá para conhecer essa jovem maravilhosa chamada Elizabeth. Foi lá que eu conheci. Bati os olhos nela, se vocês querem chamar de amor à primeira vista, eu chamo de convicção à primeira vista. Eu falei, essa loirinha aí vai ser minha esposa. Tinha um monte de gavião, tinha um monte de interessado. Eu corria por fora, eu era o azarão. Só que eu me tornei, estrategicamente, o melhor amigo dela. Eu era o confidente da Beth. Enquanto os outros tinham relacionamentos superficiais. Mas essa é outra história, né? Mas
Só para vocês saberem, isso aconteceu há mais de 50 anos atrás. Quando, ainda na Palavra da Vida, aí começa um direcionamento de Deus para a minha vida. Que eu estava perguntando, já ia terminar, em 1971 terminava meu curso, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Não sabia para onde ia. Tinha certeza que eu não seria um pastor metodista, batista, isso eu tinha certeza. Deus já tinha aberto a minha visão a respeito do que é a igreja, a unidade da igreja. Comecei a entender aos poucos, não muito, não com muita clareza. Nesse último ano, 1971, meio do ano, a escola dá férias. E a gente tira um mês de férias. Você pode viajar. E uma das alunas, a Palavra da Vida, chamada Claudinha, nos convidou para vir para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para um paulista, praia, uma coisa maravilhosa, né? Paulista é doido, igual mineiro, doido por mar, por praia. Vamos lá, eu e Ismael, ficar na casa da Claudinha. Aí confirma uma palavra. O homem faz os planos, guarde isso é verdadeiro. Mas o Senhor que lhe dirige os passos. Lembra que eu já tinha feito a entrega. Senhor, quero andar nos teus caminhos. Abro mão do meu caminho e vou andar no meu caminho. Você nem precisa se preocupar como Ele vai te dirigir. Ele vai usar situações, circunstâncias e vai te levar onde Ele quer te levar. Você vai involuntariamente, não vai obrigado, mas vai sem saber que está fazendo, indo para o caminho de Deus. Deus guiou José dessa maneira. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Ele foi para onde? No Egito. Só que o propósito de Deus era o Egito. O propósito de Deus, ele foi parar na casa de Potifar. O propósito de Deus, para chegar no trono, ele tinha que passar pela casa de Potifar, ser jogado na masmorra e depois ser alçado ao governo, a ser governador de todo o Egito. Deus, por isso que o ditado popular, Deus escreve direito em linhas tortas. Isso é verdadeiro, procede. Eu venho para o Rio de Janeiro junto com o Ismael para passarmos uma temporada de férias. Um mês de férias na praia, na casa da Claudinha, 0800, né? Só tinha dinheiro, guarde bem, aluno de Palavra da Vida é sempre duro, né? Eu só tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus, da ida e da volta, mais nada. Nada. Vocês podem imaginar que eu ia parar em Recife? Eu queria ir para Recife? Não. Na Palavra da Vida, é importante dizer, eles são muito fundamentalistas e radicalmente, de origem menonita e batista, e é radicalmente contra o movimento pentecostal, aquilo que Rodrigo mencionou ontem, do rataté, do sapatinho de fogo, e falar em línguas. A Palavra da Vida aceitava todos os dons, menos línguas. Não podia falar em línguas. Isso que não era espiritual. E fazia uma pressão para a gente não ser pentecostal nunca, jamais. E eu deixei-me, de alguma forma, influenciado por isso. Então, se tem um lugar que eu jamais iria de vontade própria, jamais, por escolha, é ir para o 8º encontro de renovação espiritual do Enéas Tonini. Ele mencionou aqui. 8º encontro, isso em 1971. Você faz a soma, 70 para 2000, 30 anos. Mais 22, 52 anos atrás. É tempo. Muitos aqui não tinham nascido. Eu fui para lá. 8º encontro, em Recife, no Geraldão, não esqueço o local. Como eu fui para lá? É importante ver como Deus dirigindo. O testemunho é porque vocês vejam a mão de Deus, invisível, imperceptível. E eu estou no Rio, chegando no primeiro dia na casa desse irmão que ia nos hospedar, que era um irmão muito amado, pai da Claudinha, advogado, cristão. E a mulher dele é do sapatinho de fogo. Mas bota sapatinho de fogo. Era muito. Ele nem tanto, mas ela que
pressionou tanto ele que eles acabaram decidindo ir nesse 8º encontro de renovação espiritual liderado por Enéas Tonini. Sabe quantas pessoas tinham nesse encontro? 8.000 pessoas. E ele disse, olha, eu não vou poder hospedá-los. Olha, adianta para ficar na casa do camarada. Não vou poder, que nós estamos viajando amanhã. Nem um dia eu fiquei. Amanhã nós vamos embora, vocês têm que arrumar outra casa. Não tinha outra casa. Agora tem um detalhe, meu pai está precisando de 2 pessoas para ir com ele, para ajudar na gasolina. Não era eu, não era Ismael. Aprenda essa lição. Quando Deus está por trás do que Ele quer fazer, com dinheiro, sem gasolina, Ele estava me levando, eu e o Ismael, para encontrar com 2 homens que iam mudar a nossa vida. Não só nossa, a de vocês, vocês nem imaginam. Hoje vocês estão aqui por causa desse movimento que Deus fez me levando lá para Recife, para o 8º encontro de renovação. Se tem um lugar, como eu disse, que eu jamais iria, e se a escola soubesse que eu fui lá, me expulsava, só para vocês terem uma ideia do nível da coisa. E eu fui para Recife, sabe por quê? Eu falei assim, lá tem praia? Eu vim para a praia do Rio, já que não dá para ir para o Rio, eu vou para a praia de Recife. Vejam bem, só que Deus tem outros planos. Deus não se preocupa com seus desejos, até pelo contrário. O versículo que eu me converti, que eu disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O versículo anterior diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. O que isso significa? Eu vou te levar para um lugar que você não iria por si só, mas eu vou deixar você ir na praia também. Vem como um bônus. Você pensa que a razão que você vai para lá é por causa da praia, pois você não é por causa da praia. É outro motivo que você não imagina. Quem era o preletor desse encontro? O principal, tinha outros, mas o principal preletor, Juan Carlos Ortiz. Eu nem sabia quem é Juan Carlos Ortiz e não sabia quem é Ivan Baker. Importante? Não importa. Deus queria que eu encontrasse com esses homens. Queria. Aí o que ele faz? Eu, como tinha decidido, fui para a praia. Então tinha encontro de 9, 10, 11, até meio-dia, depois da tarde e depois à noite. Sabe quando eu ia na reunião? Só à noite. De dia todo voando por lá. Tomando água de coco. À noite, não tinha nada para fazer, então eu assisti a reunião. Aí eu ouço a primeira pregação da noite de Juan Carlos Ortiz. Ele já tinha pregado de manhã, à tarde, agora à noite. O que ele pregou? Ele pregou? Sobre o que ele pregou? Efésios 4. Eu, como era de um seminário, e eu viajava também por aí, Brasil afora, e nós fazíamos o que chamavam de seminário relâmpago. Ficava uma semana na congregação. Coincidentemente ou não, não é coincidência. Não é coincidência. Eu tinha ministrado durante um mês inteiro Efésios 4. Na minha cabeça, eu dominava Efésios 4. Pensava eu, equivocadamente. De repente, o que esse homem vai pregar? Efésios 4. E ele usa só 2 palavras de Efésios. A primeira palavra, unidade. Segunda palavra, edificação. Unidade, edificação. Eu não sabia nada de unidade. Aí quando ele fala sobre unidade, eu fiquei impressionado. E ele não falava, ele fala assim que vivemos lá em Buenos Aires. Éramos pastores de várias denominações, agora estamos todos juntos, orando juntos, estudando a palavra junto e ministrando junto. Então ele não falava doutrina de unidade, mas a prática da unidade. Isso tem tudo a ver com o discipulado, vocês vão aprender daqui a pouco, vão ouvir daqui a pouco. Aí ele fala sobre edificação. Aí ele mostra que antes de conhecer, ter revelação que ele estava compartilhando conosco, ele era um pregador de púlpito e era um dos melhores oradores que eu já conheci, Juan Carlos Ortiz. E ele disse, antes o púlpito serve para informar,
O discipulado é para formação. Estou ouvindo isso pela primeira vez. E aí, da boca de quem? Aqui que Deus já me deu de um pentecostal. Derrubou o sofisma que eu tinha acreditado. Falei, se esse homem é pentecostal e está ensinando coisas que eu nunca ouvi, e com uma clareza, e estão vivendo isso lá em Buenos Aires, eu quero isso para mim. Aí, eu quero. Eu quero conhecer essa igreja. Uma motivação, um desejo intenso. Eu quero conhecer essa igreja. Não sabia como isso ia acontecer. Eu quero. O que aconteceu? Terminou a pregação. Eu já fiquei desejoso de ouvi-lo mais. No dia seguinte de manhã, eu estava na praia? Não, estava lá. Estava lá, eu e Ismael. Ouvimos de novo, aí que ele falou sobre edificação. No meio daquela multidão, 8.000 pessoas, quem me encontra no meio daquela multidão? É multidão mesmo, perdido, todos se esbarrando assim. Um homem que estava acompanhando ele, cabelo já grisalho, não tão velho quanto ficou no final antes de morrer. E ele começa a conversar com 2 jovens. É coincidência? Começou a conversar comigo e com Ismael e falar sobre discipulado. O nome desse homem, Ivan Baker. E ele faz a seguinte afirmação. Eu falei, vocês conhecem o discipulado? A gente conhece. Eu falei que conhecia. Metido, né? A gente tem um livro lá, a gente estuda o livro. Ele falou, não é disso que eu estou falando. Não é conceito sobre discipulado. É lá na Palavra da Vida a gente faz discipulado. Fazia nada. Eu achava que fazia. Aí ele falou assim, não, é tratamento de vida, é vida na vida. Eu não entendi, vida na vida, sei lá o que é isso, né? Aí ele fala assim, quer aprender sobre isso? Venha estar conosco. No meio da multidão, venha estar conosco em Buenos Aires. Já tinham ouvido a pregação do Juan Carlos Ortiz, e agora esse homem fala isso. Era o companheiro dele, ele não ministrou nada, ele não foi convidado para ministrar, veio só para acompanhar o Juan Carlos Ortiz. Ele não imaginou que isso ia cair no meu coração e do Ismael como um chamado, a convocação. Ele nunca talvez imaginou que nós íamos parar lá. Nunca, nunca, nunca. E Deus disse para mim e para o Ismael, assim que terminar o curso de vocês, o lugar de vocês é em Buenos Aires. Vocês têm que ir para Buenos Aires. Vocês têm que ir para Buenos Aires. Ontem, Rodrigo mencionou a diferença entre movimento carismático e movimento de restauração. Aqui só tinha carisma, que atingiu inclusive os católicos. Em Buenos Aires estava no estágio muito mais avançado, que tinha começado em 1963. Nós estamos em 71. 63, então já tinha acontecido, tinha passado 8 anos. E aí, nesse inteirinho, me casei com a Beth e mudei de propósito para Porto Alegre. Deus me conduziu, para ficar metade do caminho. Fui para Porto Alegre, não conhecia ninguém. Porto Alegre, fui parar em Porto Alegre. Fui cantando Batista Alemã. Frequentei Igreja Metodista do Moisés. Sabe quem ensinava na classe de jovens e adolescentes? A lição do que eu peguei lá, que Adão e Eva eram um mito, não existiam. E que a lição do dia era sobre como diminuir a população da terra, porque se não diminuísse ia ter fome. E o comentarista da revista dizia, ou uma guerra nuclear para matar metade da população, ou uma fuga para outros planetas, isso em 1971. Eu falei, que absurdo. Aí que caiu de novo a minha ficha. A igreja que eu fui criado está nesse estado de coisa. Aí eu confrontei o professor da escola. Era um seminarista. Ele falou assim, o nosso visitante aqui quer dizer uma palavra? Botou a bola na marca do pêndulo. Justo para mim, ele vai falar se eu queria dar uma palavra. Eu falei, quero. Falei, que absurdo isso. Com todo respeito, meu, você falar isso. E você sendo seminarista,
Não, é o que está aqui na revista. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Vocês podem imaginar que eu fui eleito à revelia, eu estava viajando, dessa mesma igreja, superintendente da escola dominical. Olha como Deus faz as coisas. Quem era o pastor dessa igreja? Moisés Cavalheiro de Moraes. Quando eu falei para o rapaz que eu não aceitava isso, porque isso aí não, é absurdo, porque se Adão e Eva não existiram, então toda a história da queda, do pecado original e do próprio evangelho, da salvação, é tudo balela. Cai tudo por terra. E segundo, Jesus estava mentindo também, que ele fala de Adão. Então você vê que não tem cabimento uma coisa dessa. Aí ele falou, mas eu aprendi isso com o meu professor de teologia sistemática. Sabe quem é ele? Eu não sabia, não conhecia ele pessoalmente. É o pastor daqui. Eu falei, ih, Cacilda, estou feito, né? Interessante essa história, não é? Essa igreja, o pastor Moisés foi tocado. Antes disso, eu não gostei dessa igreja, que eu fiz cair fora. Fui para a Batista Alemã. Chegou na Batista Alemã, não era muito diferente. Antes de ir para Buenos Aires. Ao ir para Buenos Aires, com esse chamado, com esse peso no coração, Ismael tinha ido primeiro. Só que Ismael foi solteiro e eu estava casado e com um filhinho de 6 meses. Dinheiro eu não tinha. De novo não tinha dinheiro. Mas não ter dinheiro para realizar o propósito de Deus não faz diferença. Ele é o provedor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fará mesmo, e fez. Fez, faz e segue fazendo. Vou para Buenos Aires com dinheiro para 15 dias. Quem faria? Hoje eu não faria isso. É loucura. Eu diria que dar passos de fé é loucura. Andar sobre o mar como Pedro andou é loucura. Só louco faz isso. Eu fui com a criança pequena. Sabe quanto tinha desempregados em Buenos Aires? 1 milhão de desempregados. Um estrangeiro, sem documento, sem casa para ficar, sem um convite formal, porque o irmão que falou isso falou no meio da multidão, aparece lá, agora eu vou aparecer lá. Só, cheguei. Não sabia nem o endereço dele. E o Ismael deu força. O Ismael estava trabalhando lá 3 meses. Ismael disse, venha estar conosco. Venha, pode ver que eu banco vocês. E eu acreditei. Chegando lá, mulher e filho, desemprego, fui para um hotel. Ó a besteira que eu fiz, fui para um hotel. Em 15 dias, o dinheirinho que eu tinha levado. Aí fiquei eu, Beth e o Marlon, que tinha 6 meses de idade. Época do retorno de Perón. Crise na Argentina brutal. E aí, o que nós vamos fazer? O que sobrou para eu fazer? É nessa hora que Deus tem que dirigir. Sabe o que Deus fez comigo? Falou, se tem um lugar que vocês podem ir. Vão lá para o Tabernáculo da Fé, era o nome. É um teatro de madeira, grande, maior que isso aqui. E no fundo tinha camarins. Quem era o pastor dessa igreja? Juan Carlos Ortiz. Só que ele não estava, ele estava viajando. Tinha ido para fazer uma viagem de 1 mês e demorou 5 meses. Eu, Beth e Nick, né, era o apelido dele na época, ficamos lá. O berço do Nick era feito de malas. A gente fez uma, botou um colchãozinho no chão, é lá que ele dormia. Não podíamos cozinhar no local, porque a guardadora era uma boliviana, muito zelosa, ela tratava o local de reunião como a casa dela. Ela disse, não pode ligar o fogão, porque deixa cheiro no ar. Então ela queria que a gente ficasse sem comer. Isso quando eu tinha dinheiro para comprar menudos de pollo e fazer um arroz com menudos de pollo. Aí eu arrumei uma espiriteira, né, de querosene, e lá que eu cozinhava em cima. Um dia que ela descobriu, também caçou a espiriteira. Vocês não têm ideia
da provação que foi esse período na Argentina, de grandes lições, se é da vontade de Deus, e nós em nenhum momento nos abalamos. Trabalhei de servente pedreiro, vendedor, pintor, de tudo que vocês podem imaginar, para ganhar o suficiente para não passar fome, necessidade. Mas a convicção que eu tinha é que eu tinha que estar ali. Sabe o que aconteceu eu morando lá? Os pastores se reuniam. Que pastores? Interessante, né? Juan Carlos Ortiz, Ivan Baker, Kit Benson, Orville Swindle, Ángel Negro, Erickson. Esses que ele mencionou ontem estavam lá. Eu dormindo lá no fundo, nem eles sabiam que eu morava ali. Eu estava cumprindo o que Davi quis. Eu quero morar na casa do Senhor. Se aquilo lá fosse a casa do Senhor, é lá que eu morava. Eles reuniam. O que eu fazia? Eu era anônimo. Eu era alguém literalmente invisível. Eu pegava uma cadeira na maior cara de pau, né? Que ali é uma reunião de presbítero e pastores. Eu pegava a cadeira e botava assim, quando aqui, ali, não. Ele ficava assim. Eles olhavam para mim, nem perguntavam meu nome, nem por que eu estava ali. Exceto um, Kit Benson. Tem uma dívida de amor com esse irmão. Americano, presidente da CEPAL em Buenos Aires. CEPAL é uma organização de apoio às igrejas, Serviço de Evangelização para a América Latina. Ele é um norte-americano, morava há mais de 20 anos em Buenos Aires. Ele chegou um dia assim, pegou uma nota maior da moeda e colocou no meu bolso. Eu chamo isso oferta do corvo. É o corvo que sustentou Elias. Me deu, nunca perguntei, nunca falou nada comigo, foi embora. E Deus falou com ele, ajuda esse rapaz. No final do último mês que tivemos lá na Argentina, ele nos convidou para ir morar na casa dele, só para vocês terem uma ideia. E ficamos lá. Mas nesse inteirinho, amados, aprendemos muitas coisas. Primeira lição que eu recebi em Buenos Aires. Quando eu fui para Buenos Aires, eu fui na certeza que lá eu ia encontrar uma igreja do Novo Testamento. E qual, né, minha surpresa, não era. Eu fui atrás de uma igreja perfeita, toda bem fundamentada. E não era. A cultura deles é diferente da nossa. Eu estava acostumado com a hospitalidade dos brasileiros. Lá na Argentina, fomos dar recado para uma senhora, uma mulher de discipuladora e tal. Ela veio me receber no portão e disse que eu não podia ir na casa dela, que ela tinha visita em casa. Eu achei muito estranho. No Brasil não se faz isso. Você pode estar com visita em casa e a pessoa chega, é conhecido, se manda entrar ou não sendo, atende, né? Não. Fizeram isso em 2 casas. Eu falei, esse pessoal fala de amor, Manamá, que é bom. Decepcionado, em parte. Mas eu comecei a conviver com esses irmãos e comecei a ver que eles tinham um relacionamento realmente intenso e eles faziam o que nós aprendemos sobre discipulado. Só que o discipulado deles é completamente diferente do que eu vinha fazer anos depois. O discipulado era informal, ficava conversando sobre política, eles eram muito politizados, agora o brasileiro está ficando também, e falavam sobre política, sobre tudo, só. Eu fiquei um pouco decepcionado. Fui pedir para um me discipular, ele falou assim, você não posso discipular você está de passagem, para discipular você tem que morar aqui. Eu falei, ai, mais outra. Então o que eu vim fazer aqui? Bom, para encurtar a história, é importante eu pular uma parte. Volto para Porto Alegre. E ao voltar para Porto Alegre, qual era meu drama? Eu tinha um drama. Que igreja eu vou frequentar? Não tinha nada similar ao que tinha na Argentina. E eu lembrava da igreja metodista, que era meu terreno, minha base, né? E eu lembrava das besteiras que eles ensinavam lá. Porque eu não posso voltar para lá. Mas vou voltar. E voltei com um monte de, eles chamam tarjetas,
falando sobre várias verdades que eu tinha aprendido na Argentina, e eu trouxe um pacote, é tudo escrito em castelhano, e dei de presente para Moisés. Moisés olhou aquilo ali, abriu a gavetinha e botou lá. Eu tentava introduzir o assunto com ele sobre restauração, sobre como deve funcionar a igreja. Então, o cara é pastor há 40 anos. Quem é esse jovenzinho aí querendo me ensinar essas coisas? Problema? Mas esse homem, Deus tocou nele, o negócio em Porto Alegre começou, Deus mudando o Moisés, o coração do Moisés. E o Moisés foi excluído da igreja metodista, foi perseguido, porque ele se associou comigo. Como isso aconteceu? Eu lembro da revista lá, e quando me colocaram como superintendente, eu falei, eu não quero ser superintendente, eu não acredito na escola dominical mais. Ele falou, não, mas te elegeram agora. Aí, tem que botar terno, hein? Eu falei, ih, mano. Eu falei, eu aceito com a condição, Moisés. Temos que mudar essa revista. Ah, isso é, como é que fala? Bezerro de ouro, isso não se muda assim, da imprensa metodista, é tradição. Falei, ou muda, eu aceito o cargo, ou não muda, eu queria traduzir luz do Evangelho. Estuda só a Bíblia. Vamos levar para o conselho da igreja, esse conselho é constituído de presidente de cada departamento, de jovem, de senhora, dos homens. E vamos lá, e o pastor é o presidente. Vamos colocar lá, e se eles aprovarem, a gente introduz. Eu não quero assumir isso sozinho, vai dar problema. E aí foi aprovado. Trocamos. Porque trocou essa revista, sobrou para mim e sobrou para Moisés. Até que um dia na porta, na saída, ele vai cumprimentar, ele está cumprimentando os irmãos, chegou um irmão, que era uma das famílias dominantes, tinha 2 famílias dominantes, tinha 400 membros da igreja de ricos, inclusive. Ocupava uma quadra inteira do quarteirão. Vai cumprimentar ele e disse, olha, você não é pago por nós para ficar ensinando essas coisas. De hoje em diante, você não fala mais sobre pecado, nem sobre diabo, nem sobre inferno. Prega só sobre amor. Você não é pago. Na mesma hora, não precisa dizer para vocês, Deus estava já trabalhando com ele, fala para ele assim, você é empregado deles ou meu servo? Aí, pegou, né? Sou teu servo, Senhor. Então, não leva em conta. Renuncia. É importante os irmãos entenderem isso. A tudo que os metodistas te dão. Tudo. Renuncia a tudo. Só que Moisés tem 4 filhos. 4 filhos. Renuncia a tudo. Inclusive a casa pastoral. Morar numa casa toda de pedra, linda, grande. Renuncia a tudo. Ele foi lá para o bispo e falou que agora ele renunciava a tudo, continuava pastor metodista, ele não via a possibilidade de saída do metodista de jeito nenhum. Ele falou, o metodista me joga pela porta, eu entro pela janela. Ele não tinha entendido ainda o que era a igreja, não tinha revelação. Mas aí ele vai para o bispo e fala que não quer receber salário. Não posso aceitar, Moisés. Se você vai viver pela fé, e os outros, como é que vão viver? Ele falou, eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. Eu vou dar aula de inglês, ele dominava muito bem o inglês, eu vou dar um jeito, mas eu não quero nenhum tostão da denominação. Eu não sou empregado. Deus falou que eu não tenho que ser empregado. Eu sou servo do Deus. Eu vou fazer o que a Bíblia manda e não o que os cânones da igreja metodista mandam. Uma delas era batizar criança. Ele já decidiu não batizar mais criança. Pronto, arrumou confusão, né? Uma confusão. Moral da história, irmãos, para encurtar, já estou me alongando. Moisés sai de licença, pede licença, e aí que começamos a nos reunir no colégio americano para orar. Primeiro nós fazíamos uma reunião normal, ele dirigia o culto, e tinha uma escola, nós reunimos na escola com um grupinho de meia dúzia para orar.
Depois o grupo cresceu, começamos a orar no colégio americano. E a oração era o quê? Para buscar o batismo do Espírito Santo. Aí, o bispo, já o Moisés tendo se comunicado, mandou o Erasmo como espião. Erasmo. Para olhar o que o Moisés anda ensinando, o que o Moisés anda fazendo. Esse tal de Moacir aí. Aí, o que aconteceu? Moisés continuou orando. E o Erasmo, numa dessas manhãs, foi tocado pela palavra. De noite, ele vai para o templo metodista, que ele era pastor, e começa a orar de madrugada. E foi batizado no Espírito Santo. A partir daí que o Erasmo foi batizado no Espírito Santo, ele abriu o local que ele era pastor, porque Moisés já tinha deixado os metodistas, para fazer reuniões às segundas-feiras. E convidar todos os irmãos que quisessem experimentar o mover do Espírito Santo. Tornou-se um grupo, obviamente, carismático, né? E vinha metodista, vinha batista, vinha luterano, vinha de tudo, até católico vinha. Sabe quantos tinham na reunião? O Beth estava lembrando ontem. O templo cabia 1.000 pessoas. Depois vinha 1.200, 1.300, ficava do lado de fora, não entrava. A segunda-feira. Por que faziam a segunda-feira? Para não atrapalhar os cultos dos irmãos e o compromisso dos irmãos. Era um mover só, curas, profecia, de tudo que vocês podem imaginar. A pessoa chegava na rua e já era curada. Deus começou a fazer um verdadeiro rebuliço, um verdadeiro avivamento. Até hoje os irmãos têm saudade desse tempo. Nesse contexto eu estava preocupada, porque eu queria que os irmãos entendessem algumas coisas. Uma delas era discipulado, que fazia na Argentina, que eu estava querendo fazer, e eu falava com os pastores. Eu não era nem pastor ainda, não fui ordenado algum tempo depois. O pastor era o Erasmo, o pastor era o Moisés, o pastor era o Joãozinho, o pastor era o Telmo. E aí esses irmãos frequentavam essas reuniões até que decidiram formar um presbitério. Esses irmãos se uniram um presbitério. Nesse interim, eu falando para os pastores sobre discipulado, mas não sabia o que era isso. Não tinha lido nada, não sabiam nada. Aí Deus só falou uma coisa para mim. Você não tem que falar. Eles não vão te ouvir. Você tem que fazer. Faça. A igreja já tinha 400 membros na época, vinculados conosco. Metade dele era de jovens, cuja liderança dos jovens eram 2 rapazes. Tirteu, marido da Bia, e Mário Roberto, eram os líderes. Eles me conheceram, se afeiçoaram a mim, foram os 2 primeiros discípulos que eu chamei, Tirteu e Mário Roberto. Pois eu escolhi casais de universitários, eu queria os melhores, né? Então eu chamei Marcos e Rejane, chamei Paulinho e a noiva dele que era arquiteta, ele engenheiro, tudo universitário, tudo estudando arquitetura, engenharia. O Marcos era da área de tecnologia. E comecei um grupo de discípulos. O primeiro, pode estar certo, aqui não vai nenhuma vaidade. O primeiro grupo de discípulos no Brasil. Não tinha, ninguém fazia discipulado. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém conhecia o tal famoso, ficou famoso depois, Evangelho do Reino, em que destacava a autoridade e o governo de Cristo. Nada. Eu comecei a reunir com esses jovens. Em 1974 ou 75. Muitos anos. E é disso que eu quero falar, se eu tiver tempo, né? Essa primeira parte vamos ficar no testemunho, depois a gente faz uma pausa e eu continuo. Mas, concluindo, comecei a fazer discipulado. Em 1 ano, eu ensinei eles a cuidar de 10. Cada um tinha que pegar 10 na congregação. Era fácil, era só pegar na congregação. Cuidar de 10. Tinha muitos jovens soltos, fazendo juntas e ligamento. Em 1 ano eu fiz um retiro. Nem eu sabia quantos éramos. Olha o que aconteceu.
Fizemos um retiro na chácara onde nós usávamos, uma chácara maior que essa aqui. Tinha 171 discípulos, 171 jovens. Eu nem pastor era. O Erasmo foi lá nesse dia. Ele não sabia do encontro. E viu aquele monte de gente lá. Ele falou, o que é isso? Perguntou para o dono da local, Júlio Figueiredo, já partiu, um irmão muito querido. Ele cedia o sítio dele para a igreja usar. Ele falou, eu ouvi dizer que são todos discípulos do Moacir. Aí vocês vão entender por que nós somos perseguidos. O que o Rodrigo falou da perseguição, vocês nunca esperem e imaginem que vai ter perseguição dentro da própria igreja. Pois tem. Por falta de entendimento. A partir do momento que eu tinha 171 pessoas debaixo de minha influência, o irmão ficou assustado. Não só ficou assustado, ele levou isso para o presbitério. Eu não fazia parte do presbitério. E falou assim, olha, eu fui na chácara do Figueiró e tinha 171 jovens lá, e todos dizendo que são discípulos do Moacir. Não eram meus discípulos, eram discípulos dos discípulos. Tudo discípulo do Moacir. Isso não está certo, não. Aí me chamaram no presbitério e deram a seguinte ordem. Moacir, o que era isso que está acontecendo? Eu expliquei. Aquilo que eu tenho falado para vocês fazendo. Vocês não estão fazendo, eu comecei a fazer, só isso. Não está certo, não. Não queremos que você continue com isso. Eu falei, vocês têm certeza do que vocês estão pedindo? É isso mesmo que vocês querem que eu faça? Disseram, sim. Eu falei, vai dar problema. A hora que eu falar que eles podem ir embora, que ninguém vai cuidar mais deles, vai ter problema. Vai ter uma rebelião. Ele falou, é isso que nós tememos, é exatamente isso. Aí o que aconteceu? Eles repensaram, eu mandei, sugeri que repensassem, e falaram, não, deixa assim. Menos, hein? Menos. Tá bom. Evite de fazer retiro, tá bom. E não me proibiram. E começaram eles a fazer também. Aleluia, né? Deu o resultado. 5 anos depois, surge um irmão que era de Porto Alegre, era um dos admiradores nossos, era um pastor congregacional chamado Lauro, pai da Zoé, esposa do Sérgio Avilés, vai ser transferido lá para Salvador. Só que Salvador, e ele convida, ele fala, por favor, me mande um jovem, ou um casal jovem, para nos ajudar a fazer discipulado lá na congregacional em Salvador. Quem que estava preparado para ir? Eu sugeri Marcos Moraes, ele e a esposa. Ela grávida de 6 meses. Tinha passado por uma experiência dramática, tinha tido câncer no testículos, que matava em 2 meses, e ele foi curado. Ele estava cheio, né, de Deus, feliz, né? Eu vou fazer qualquer sacrifício. E foi. Assim começa a igreja em Salvador, que vocês conhecem. Marcos vai, aí ontem o Rodrigo falou que ele deu a impressão que foram Marcos, Mário, não. Aí por Marcos estar lá, surgiu a possibilidade da gente evangelizar na ilha de Itaparica. É uma ilha grande, tem um hotel famoso lá. Nós fomos para lá, montei uma equipe de discípulos, de 10 discípulos. O Glenn Martins estava nesse grupo. E fomos evangelizar a ilha toda. E evangelizamos. E é bravo lá. Tinha homem casado com 3 mulheres ao mesmo tempo, dava surra nelas de facão. Uma delas se converte e falou, e agora? Você não pode continuar com esse homem, mas ele vai me matar. E olha, a coisa era nesse nível. Encrenca que tinha nem Marcos já no continente. Terminou o tempo do Marcos, que era 6 meses de cooperação com os congregacionais. Marcos foi liberado para voltar para Porto Alegre. Aí tinha um discípulo, chamado Sérgio Avilés, advogado, carioca,
Sérgio Avilés já ministrou aqui entre nós, marido da Zoé, casado com a filha do Lauro. Ele chega para Marcos e diz: você nos ensinou durante esse tempo e agora você vai embora, vai nos abandonar. Isso mexeu com o Marcos. Falou: não pretendo abandonar. Então fica cuidando de nós. Discipulado não é um curso que dura 6 meses, 1 ano, é a vida toda. Então fica. E ele ficou. Só que ele ficou com a condição. Ele foi a Porto Alegre e falou assim: vocês ensinaram, eu aprendi que o ministério é plural, nunca individual. E Jesus mandou de 2 a 2. Então eu preciso de um companheiro. Aí tinha 2 jovens que já tinham ido evangelizar na ilha de Taparica, que era Tirteu e Mário. E ele, a preferência do Marcos, é ficar com Tirteu. Tirteu era mais líder, tinha maior presença. E o Mário era o companheiro, não largava, companheiro do Tirteu o tempo todo. Aí o Tirteu falou, tinha experiências ruins na ilha. O Tirteu falou: eu não piso em Salvador nem a pau. Aí viramos para o Mário. E aí, Mário? Ele disse: eu vou, estou disposto. Noivo de aliança. Sinara, a esposa dele, na época noiva. Ela disse: Salvador? Falou a mesma coisa que o Tirteu: não vou nem morta. O que o Mário fez? É preciso entender que tem que ter renúncia. O Mário tira a aliança e diz: aprendi com o meu discipulador que nós temos que escolher uma esposa igual Ruth declarou para Noemi: onde tu fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Eu aprendi isso e não vou abrir mão desse ensino. Eu te amo, mas você não. Você mesmo está se desqualificando para me acompanhar. Devolveu a aliança. No dia seguinte, não precisa dizer que ela foi lá e mudou de ideia. Amados, é sério. Se você tem um chamado, você tem que pagar o preço. Tem um preço a ser pago. Ele ganhou a Sinara Forever, né? Até hoje está lá. Mas vai Marcos e Mário em Salvador com 3 gatos pingados. Sustento que eles tinham. Na época ele estava vinculado à congregacional, ganhava um salário mínimo, e Porto Alegre dava uma oferta de 1 salário mínimo. Quando ele saiu da congregacional, só tinha um salário mínimo de Porto Alegre. É com isso que ele tinha que viver. Ele, a mulher e o filho que estava gerado. Mandamos o Mário. Mário ainda solteiro. Um salário mínimo também. Mário vai morar na casa do Marcos e fica lá um tempo, até se casar com Sinara algum tempo depois. E assim começou o trabalho lá. Talvez vocês não saibam, hoje a igreja lá tem 2.500 pessoas. Fora as ramificações, as igrejas que conhecendo o trabalho lá, conhecendo eles, os convidam para dar cobertura, para instruir. Tem centenas de igrejas que são cobertas. Dá milhares de pessoas, inclusive no exterior, seja na Europa, seja... Isso é bom ou é mal? Venho aqui fazer só uma... O Rodrigo tocou ontem. Quando nós crescemos muito, quando nós nos tornamos famosos, há um risco. Qual o risco? Mencionei na introdução. Nos ensoberbecemos, nos tornamos grandes, nos tornamos importantes, e isso prejudica. Enquanto for humilde, enquanto for simples, a graça se manifesta. Quando você se ensoberbece, a graça é afastada. Precisando de ajuste de foco. Amados, a Igreja de Salvador cresceu, o ministério extralocal deles cresceram e estão por esse Brasil afora, todos especialmente no Nordeste, no exterior. Só nos Estados Unidos tem 8 ou 10 igrejas, tem na Colômbia, tem outros países próximos. Mas uma coisa é necessário dizer. Vim para o Rio em 83. Quem me procurou para ser ajudado? Vinci.
ficou sabendo que eu vim para cá, já tinha ouvido falar do ministério em Porto Alegre, já que o Moacir vai para lá. O próprio Moisés disse, eu já conheci o Vinci numa viagem que eu tinha feito, procure o Moacir. Moisés falou para o Vinci me procura, vem ele, a esposa, a filhinha dele hoje é casada, tinha 3 anos de idade. Ele era metodista wesleyano. Talvez muitos não saibam, mas metodista wesleyano é bem pentecostal e bem legalista. Muito. E ele é nesse contexto que veio me procurar. Tomava 22 comprimidos por dia. Tinha úlcera no estômago. Vivia em profundo estresse, pregando a palavra. Ele um dia caiu desmaiado. É o nível da coisa. Quando eu conheci nesse estado, eu falei, está tudo errado. Ele falou, você pode me ajudar? Posso. Mas está disposto a pagar o preço? Tudo que você está fazendo está errado. Tudo. Quer começar do zero? Aqui está. Quem honra, honra. O Vincent, estou disposto a pagar o preço. Eu não aguento mais essa vida. Do jeito que está. E assim começou o meu relacionamento com o Vinci. Durou 5 anos. Vinci superou tudo isso. Então tem uma obra em Vitória há muitos anos, graças a essa influência. Então eu tenho um pé, quero terminar aqui. Eu tenho um pé em Buenos Aires, eu tenho um pé em Porto Alegre, eu tenho um pé em Vitória, eu tenho um pé em Salvador e tenho um pé no Rio de Janeiro. Eu sou um dos últimos dos moicanos. Muitos que andaram comigo já partiram. E eu talvez, seguramente, eu vou ser o próximo. Portanto, aproveitem enquanto eu estou aqui. Aproveite. Ainda me considero muito forte e tenho profetizado sobre minha própria vida. Qual é a profecia que eu tenho feito? Que eu não vou morrer até a volta do meu Senhor. Porque eu creio piamente que a vinda do Senhor está próxima. 5 anos, 10 anos, 30 anos não pode ser, que eu teria 107 anos. Não vai. Tem que ser menos. 20 anos, 97, ainda é muito. Estava entendendo por que eu falo que tem que ser rápido? 97, 20 anos não dá. 10 anos, 87, 10 anos já é muito. 87, mas 87 dá para aguentar, né? Mas note bem, eu estarei vivo até quando Deus quiser. Eu ainda não estou como Paulo diz, o tempo da minha partida é chegado. Não. Meu tempo da minha partida. Sabe por que eu não morri ainda? Simples, amado. Simples. Em primeiro lugar, eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Eu estou aqui porque estou a serviço dEle, fazendo a vontade dEle. E isso, eu sou útil para Ele. Uma das lições importantes que eu aprendi, Deus não faz nada na terra, guardem isso, é fundamental, sem o homem. Nada. Ele é o Todo-Poderoso. Ele podia usar anjo? Podia, mas não funcionaria. Anjo pregando o evangelho, não funciona. Sabe por quê? O cara vai ouvir o anjo falar o evangelho direitinho. Mas você está falando isso porque você é anjo. Você não sabe o que é ser pecador. Você não sabe o que é as dores que eu sinto. Você não sabe o que é fome. Você não sabe o que é doença. Você não sabe nada. Então ninguém vai ouvir o anjo. Só vai ouvir um outro homem. E o homem não faz nada na terra sem Deus. Então é uma parceria. Por isso que de Deus, diz Paulo, somos cooperadores. Sem mim, nada podeis fazer. Então é uma parceria, eu e Deus. Eu, Moacir, sou parceiro de Deus. Eu sem Ele não teria feito nada. Se estou onde estou, fazendo o que estou fazendo, é que o Senhor, de fato, está comigo. E Ele me guia. Ele me guia ao ponto de eu já tentar, não dá para entrar em detalhes agora, desistir mais de uma vez. As provações são muitas, as tentações são muitas, mas o Senhor nos aperfeiçoa no meio da dor e da tribulação. Amém? O tema é extenso,
O que vou fazer é uma breve introdução, porque esse assunto vai estudar muitas vezes. Eu vou falar sobre discipulado. E vou começar com o texto-chave. Tá? Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus, pode projetar aí, por favor. Texto de Mateus 28, 18 a 20. É um texto que muitos sabem de cor. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso ele disse depois da sua ressurreição e as últimas palavras que ele vai dizer antes de subir ao céu. Ele reúne os discípulos lá na Galileia e dá essa palavra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue. Esqueceram de pular. E quem está cuidando disso? O dedinho para pular. Ensinando-os a guardar, volta. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem uma palavra aí que Jesus determina: ide fazer discípulos. Se você ler em Marcos, ele vai falar de um modo diferente. Ide por todas as nações, pregai o evangelho. Qual a diferença entre pregar o evangelho e fazer discípulos? São duas coisas que se complementam. Ninguém pode ser discípulo sem ter ouvido primeiro o evangelho. E se você observar Mateus, tem as duas partes juntas. Então é para pregar o evangelho. Depois que a pessoa se converte ao evangelho, tem um novo experimento, um novo nascimento, Jesus manda batizar. Todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Batizar. Só que podemos imaginar que depois que batizou, a pessoa já está salvo e cada um se vire, cada um siga o seu caminho. Não foi isso que Jesus ensinou. Ide fazer discípulos. O que é um discípulo? É a primeira pergunta. A palavra discípulo não foi Jesus que inventou. Ela já aparece, inclusive, no Velho Testamento. Os profetas tinham discípulos. Tinha até uma escola de profetas. Os filósofos gregos que antecederam a Jesus, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles tinham discípulos. Então, quando fala discípulo, para colocar de uma maneira bem simples, é um aprendiz. Então, pressupõe um aprendiz, um aluno e um mestre. Tem um mestre e tem um discípulo. Aqui Jesus está dizendo que é para ir fazer discípulos. Os discípulos entenderam essa ordem? Claro, muito claro para eles. Por quê? Eles tinham sido discípulos de Jesus por 3 anos e meio. Então era para fazer, Jesus está dizendo para ele, vai fazer a quem você vai proclamar o evangelho, a mesma coisa que eu fiz com vocês. E o que é o conteúdo desse discipulado? O que ele vai ensinar? Ele diz, ensinando-os, a esses discípulos, tudo aquilo que eu tenho ordenado. É importante ver essa frase de Jesus. Ensinando-os a guardar. O que quer dizer? Me dê um sinônimo para guardar. Obedecer, praticar, realizar. Então, um discípulo não é um esquenta-banco. Não que senta, bracinho cruzado, e ouve uma pregação. Ainda que isso é importante, não tiro o mérito disso. Mas aqui, vocês, quando muito, vão obter informações. E a diferença entre informação e discipulado é formação.
E como é que se processa essa formação? Ensinando-os a guardar algumas coisas. Jesus disse isso? Não, todas as coisas. Que todas as coisas eram essas? Os discípulos tinham a obrigação de saber. Eles já tinham aprendido. Lembra o chamado para eles? É: vinde a mim e aprendei de mim. Eles já tinham aprendido com essa. Depois nós vamos entrar em detalhes o que de fato eles aprenderam. E o que eles aprenderam eram para eles transmitir. Tem um exemplo interessante de Paulo, em Filipenses, capítulo... Filipenses capítulo 4 diz assim: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes. Não para aí. Até aqui é informação. E vistes em mim. Isso praticai. Aqui está a grande nota, a grande mudança de um ensino convencional para um discipulado. Hoje eu sei definir muito bem o que é um discipulado, porque eu aprendi essa verdade. Jesus diz que eu não teria autoridade nenhuma a menos que eu vivesse aquilo que eu estou ensinando. Ou seja, no discipulado não se transmite conceitos, não se transmite teoria, transmite vida. Vida na vida. Mas o que é vida? Eu não posso ensinar ninguém a dirigir um carro usando um quadro negro. Falando teoricamente como é a marcha, como é o acelerador, como é a embreagem, como é que é o sinal da direita, o sinal da esquerda. Não é assim que se aprende. Como é que, para eu ensinar você a dirigir bem, o que eu tenho que ser antes? Um bom motorista. Eu gosto de cozinhar, Mairo está aqui, gosta de cozinhar, Rodrigo. Mas o Mairo pode ensinar a fazer uma pizza? Sim, se ele sabe fazer. E se ele não sabe? Entra no Google. Está vendo a diferença? Aí você tem informação. Então, você ensinar dentro desse contexto é para você ensinar aquilo que você vive. Lembra da frase de Jesus? Onde assiste, mestre? Vem e vê. Então, eu não posso ensinar um marido aqui tratar bem sua esposa se eu trato mal a minha esposa. Aí é teoria. Não posso ensinar porque está na Bíblia, diz: marido, amai vossas mulheres. Isso é conceito teórico. Eu tenho que amar. Esse texto que Paulo diz: o que ouvistes, que aprendestes e vistes em mim. Então Jesus pega o seu seguidor e traz para ele a responsabilidade para eles aprenderem. Ele vai mandar para fazer curas, milagres, mas eles viram Jesus fazendo milagres. Viram Jesus curando o cego, viram Jesus ressuscitando mortos, viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, viram Jesus fazer a pesca maravilhosa, viram Jesus andar sobre o mar, viram tudo. E aí ele pega, depois que treinou, isso está lá em Marcos capítulo 3, verso 13, pode colocar por favor, Marcos 3, 13, olha o que está escrito nesse texto, muito importante. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Jesus chama primeiro para quê? Estar com ele. E nós podemos ter o conceito errado, porque nós estamos formados errado. O que é um treinamento? O que é um curso? É todo mundo sentadinho na cadeirinha e o professor ensinando teoria. Se fosse assim, inclusive nos seminários hoje, está tudo errado, até o seminário está errado. Vocês vão ver que a coisa tem que ser de outra maneira, tem que revisar todos os nossos conceitos, para não passar teoria. Imagina Jesus chama os 12 para estar com ele e fala assim: amanhã quero vocês aqui, tudo às 8 da manhã, que das 8 às 9h30 nós vamos estudar o profeta Isaías. Não fez isso? Depois, das 9h30 até as 10, um break para o cafezinho, porque ninguém é de ferro.
Das 10 às 11h30 nós vamos estudar escatologia. Não era assim. Não era assim, nada funcionava assim. Então, vinde a mim e aprendei de mim, para estar com Ele. Ou seja, aí que começa o discipulado. É um relacionamento de um seguidor com seu mestre. E eles o acompanhavam quando? Todo o tempo. Por isso que as demandas já aparentemente dramáticas. Deixar tudo, deixar pai, mãe, irmão. Hoje a gente ouve isso e fica chocado. Não dá. Está vendo? Porque nós temos as nossas demandas pessoais e nossas prioridades. Jesus diz, deixe e venha a mim. Então era intensivo o relacionamento. Onde Jesus ia, a cidade ia, eles iam com ele. Onde Jesus dormia, eles dormiam com ele. Onde Jesus comia, eles comiam com ele. Jesus falava assim, agora vamos para o deserto. Eles iam para o deserto. E assim era o relacionamento dele com os outros. Por 3 anos e meio ele fez isso. Ao ponto de ele falar, agora eu estou indo para junto do meu Pai, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, e de vírgula. Aí vem um conectivo de ligação. Portanto, essa palavra portanto é chave nesse texto. Portanto significa o que se segue é antecedido pelo que foi dito antes. Jesus estava investido de autoridade, agora ele diz, nessa autoridade que eu recebi, eu estou designando vocês para irem também, mundo afora, e não façam crentes. A palavra crente não é usada por Jesus em nenhum momento. A palavra salvo, que é o que usamos hoje, crente, salvo, membro da igreja tal. Não, ele fala discípulo. O que é a palavra discípulo? 2 coisas. Eu falei primeiro, aprendiz. A segunda palavra para discípulo é um seguidor. Heitor, vem aqui. Fica atrás de mim. Siga-me. Irmãos, tudo o que Jesus fazia, eles faziam com ele. Então, o discipulado pode resumir em 3 frases. Primeiro, estar com ele. Ou aprender com ele. Palavras. Só tu tens palavras de vida eterna. Observar ele fazer. Eles observavam, viam Jesus fazendo. E ele diz para ir fazer tudo que ele tinha feito junto com eles. Não era teórico, era algo prático. Pode sentar, querido. Um bom discípulo. Com isso em mente, nós já podemos entender que se a pessoa não faz o que Jesus faz, não é o quê? Não é discípulo. A primeira lição que os discípulos devem aprender: obediência. Um primeiro princípio que está no treinamento dos 12, foi resumidamente escrito no Plano Mestre do Evangelismo, o método de Jesus eram homens dispostos a obedecer. Obedecer a quem? Ele, o mestre. E ele manda fazer discípulo como?
e ensinar eles a guardar todas as coisas que eu ordenei para vocês. Eles iam passar para os outros as ordenanças de Jesus. Não é para eles aprenderem a Bíblia toda, não era um curso de teologia, de Gênesis ao Apocalipse. Não, mandamentos, ensinos. Observe que Jesus relacionava com os seguidores dele dessa forma. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Não é só descer da árvore, depressa. Nós pensamos que ordenar, mandar, é obrigar. Não, Zaqueu estava no perfeito controle da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Ele podia descer ou não descer. Agora, se ele não desce, nós entendemos a autoridade como uma coisa obrigatória, imposta. Zaqueu não desceu, ao mestre, a ordem do Senhor. Pedro, você está com 40 anos, mas dá para subir nessa árvore e derrubar aquele baixinho sem vergonha lá? Aquele baixinho rebelde? Pedro é para já. Ou se eu não posso, o João pode ir, que é mais novo que eu. Não, Pedro, não precisa subir não. Pega um machado e derruba a árvore. Derruba. É assim que Jesus tratava o Zaqueu? Ou tratava qualquer um? Não. Ele chegava a mandar o Zaqueu descer e descer depressa, sem enrolação. E o Zaqueu não desce. O que Jesus faria? Segue o caminho dele. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais vosso coração. Quer dizer, hoje, um chamado. Nós devemos agir diferente? Não, não posso obrigar ninguém a fazer o que ele não quer fazer. Por isso Jesus chega para a multidão e diz: se alguém dentre vós quiser ser, vou mudar o nome, meu discípulo, ele fala, se quiser ser meu seguidor, quiser ser meu aprendiz, siga-me. Siga-me. Se eu quiser. Uns seguem e outros se ele não seguir. Alguns já estavam seguindo, de repente ele começa a falar do reino, falar das demandas dele, alguns não gostaram. Quando não gostaram, disseram o quê? Duro esse discurso. Quem pode suportar? Eu vou cair fora. Jesus impediu de cair fora? Não, pode ir. Ele não amarra ninguém com corrente. Pode ir embora. Se alguém quiser ser meu discípulo. Não é no oba-oba e você faz o que você quer. Entenda isso. Para ser seguidor de Jesus, você tem que aprender de cara a renunciar sua própria vontade. Aqui começa o nosso problema. Por isso Jesus chega a mandar calcular o preço. Não venha no oba-oba, não venha de qualquer jeito. Se você vai me seguir de fato, você tem que se tornar, uma palavra forte, mas eu tenho que falar, um João Ninguém, um Zé Mané. Porque sou eu que vou ensinar você como eu quero que você seja. E três coisas que Jesus quer ensinar. Ser como ele é. Andar como ele andava, estou falando de comportamento, e fazer o que ele fazia. É pouca coisa? Não. Mudar seu caráter, mudar sua conduta e mudar sua maneira de realizar a obra. A obra não é mais sua, a obra é dele. Aí você vai ser discípulo. Se você tem o direito de cada hora você sugerir, dizer que não é democracia. No reino de Deus não existe democracia. O que é a democracia? O voto de todos. Na igreja democrata, não existe. Denominação é democracia. E definição de democracia? Considerado o melhor governo que existe na Terra. Não é o melhor governo. Democracia é do povo, pelo povo e para o povo. Tem uma expressão mentirosa, diz que a voz do povo é voz de Deus. Que conversa fiada é essa? Voz do povo não é voz de Deus, não. Agora, o que é a teocracia? Que essa é a forma de governo de Deus. Porque dele
por meio dele e para ele. Ó, são antagônicos. Um vem de cima e outro vem de baixo. Do povo, pelo povo e para o povo. Agora, de Deus, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, quando Jesus chama para você se tornar um seguidor dele, você vai deixar de lado a democracia, o seu voto, o seu desejo, a sua vontade. Ah, mas não estou disposto a largar minha vontade. Eu quero seguir, sim, mas primeiro deixa eu sepultar meus pais. Jesus deixou? Não. Não é que ele tem coisa contra os pais. Não deixou. Eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que soltar os bois do campo que eu deixei na canga lá. Não. Eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que fazer. Onde está o problema? A palavra primeiro. Eu quero te seguir, mas... Sabe o que a palavra mas quer dizer? Muda tudo que veio antes. Mas... Não tem mais. Se você vem para fazer o que eu determinar, o que eu mandar, e não o que você quer fazer. Eu não discuto com Deus, é perda de tempo. Teve alguns que tentaram, está cheio de exemplos na Bíblia. Quando Deus chama Moisés para ir lá libertar o povo, Moisés está sendo treinado 80 anos por Deus, para esse dia, para essa hora. Sabe o que Moisés falou para Deus? Eu estou despreparado, eu sou gago, sou pesado de boca, eu não quero ir não. Manda aquele que has de enviar, menos a mim. Ah, manda aquele que has de enviar. Deus tinha outro para enviar? Não, levaria mais 80 anos para preparar outro. Não é você. E ele tinha dado uma palavra que o povo dele ia ficar cativo 400 anos. Dá para esperar mais 80 anos? A resposta é não. Moisés, eu te escolhi, te preparei, você vai. E Moisés teve que ir. Foi. Jonas, Deus manda para Nínive, lá para pregar o evangelho em Nínive, e ele disse que não ia. Deus faz o seguinte, manda uma tempestade, e o barco está afundando. E os Jonas acordaram ele e falaram, o barco está afundando. Ih, está afundando, está tendo tempestade, a culpa é minha. Joga eu no mar. Isso foi corajoso, sincero também, gente boa ele. Joga no mar que a tempestade passa. Jogaram ele no mar, a tempestade passou mesmo. E Deus fez o quê? Enviou um grande peixe, a Bíblia não fala que é baleia. Um grande peixe, ele foi engolido, um milagre, porque levou ele, era um submarino aquático. Levou ele lá para Nínive, largou ele lá. Está vendo? Deus é Deus, soberano. E todos se converteram. 120 homens. A pregação. Ele ficou triste, infeliz. Infeliz. Ficou triste que o converteu. Amados, ser discípulo de Jesus, você tem que se esvaziar de si mesmo. Por isso que o primeiro desafio do discipulado é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Custei anos para entender esse negócio de tomar a cruz. Anos. Não entendi. Tome a sua cruz. E vem e siga. Porque aquele que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Por isso que é importante entender a cruz. Então tem muita gente que quer ser discípulo, mas primeiro tem que fazer isso, primeiro tem que fazer aquilo, primeiro. Não serve. Tem gente que quer seguir sem cruz. O que representa a cruz? Você quer saber? Você passar a viver para o outro. Você sair do centro, a cruz se tira você do centro, tira dos seus motivos e coloca o motivo dele. Jesus vivia para ele aqui na terra? Quanto tempo Jesus viveu para ele? Nem um minuto da vida dele. Se perguntar, você vive para quê? Ele disse, para fazer a vontade do meu Pai. Você sabia que a agenda diária de Jesus era a prescrição do Pai? Ele diz, da forma que eu ouço, eu julgo. Nada faço de moto próprio. O Pai que habita em mim me diz o que eu vou fazer. Isso é ser discípulo. Jesus era discípulo do Pai dele. Tinha boa vida? Não.
Diz que não tinha tempo nem para comer. Quando fala isso, está lá em Marcos. Sabe em que circunstância que ele não tinha tempo para comer? Ele está comendo, está na mesa, de repente começa a cair cisco na comida dele. Estão mexendo no telhado, abriram o telhado e começaram a descer uma cama com um aleijado dentro, em cima da mesa. Jesus olha para cima e pronto. Nem tempo para comer. Ele tinha que parar o que está fazendo, tratar do paralítico. Fantástico. Aí ele fala, bom, Jesus é Jesus, né? Só que ele, quando chama para ser seguidor dele, ele me chama para fazer as mesmas coisas que ele fez. E para fazer o que ele fez, eu tenho que separar tempo para ele. Caso contrário, eu quero tocar minha vida do meu jeito, da minha maneira, e não me sujeitar a ele. Então, a primeira coisa é ensinar a obedecer. Quando eu comecei o primeiro grupo de discipulado, lá em Porto Alegre, em 1974, eu sabia disso. Eu tinha que ensinar os discípulos a obediência. O que eu mandei eles fazerem? Então, eu mandava. Cometi um erro. Primeiro erro que não devemos cometer. Eu pensei que eles eram meus discípulos. Deus, 1 ano e pouco depois, diz, eles não são teus discípulos. São meus. Se são teus discípulos, está tudo errado. Eles são meus discípulos. Você é um facilitador, um cuidador. Tecnicamente falando, eu posso dizer que eles eram meus discípulos, mas não eram meus discípulos. Eu vou ensinar o que o mestre ordenou. Eu não vou ensinar o que... Então eu disse para eles, como eu queria ensiná-los a obedecer, vocês vão ler essa semana 3 vezes Romanos. 3 vezes. É fácil ensinar isso? Parece fácil, né? Falar é fácil. Só que eu sabia já que eu só posso pedir para eles fazerem algo que eu mesmo esteja disposto a fazer. Eles vão ler 3 vezes, eu vou ler 5 vezes. Ok? Próxima reunião. Quem leu Romanos? Eu li. Carlinhos, eu li. 3 vezes, 3 vezes. Ótimo, parabéns. Você, fulano? Eu li só 2. Você, fulano? Eu não li. Mas eu li Jeremias. Infeliz. Pode ler Jeremias quando quiser. Mas não foi Jeremias que eu pedi. Perceberam? E já aparecia as figurinhas. Horário, 3 horas. E parecia que eu era legalista. Eu aprendi, não era legalista. Que o maior problema, principalmente do carioca. Quem esteve vinculado comigo e fez discipulado comigo sabe que eu não negocio horário. Lá em casa é mais fácil, porque tem chave na porta. Vocês têm que chegar até 5 horas da tarde. 5, para não dizer que não tem tolerância nenhuma, porque tem alguns relógios que tem diferença de 1, 2 minutos, e alguns irmãos podem alegar que está na hora. Então, 5 minutos de tolerância. Depois dos 5 minutos, eu vou trancar a porta e ninguém entra. Parece um rigor exagerado, mas é a única maneira de ensinar o quê? A ser pontual. Se você pesquisar a palavra fiel no dicionário, diz pontual. Pontual e fiel. Então, na verdade, nós temos vida desordenada. Discipulado é botar a vida em ordem. A palavra discipulado vem da raiz disciplina. Discípulo vem da raiz disciplina. Discípulo é alguém que tem a vida disciplinada. E se não está disciplinada, cabe a mim, como mentor, cuidador, disciplinar. Botar ordem. Então, horário, leitura. Aí dei vida cristã normal para eles lerem. Por que vida cristã normal? Porque é um comentário de ótima nisso sobre Romanos. Fantástico livro. E eles iam aprender do conteúdo. Mas a importância não era tanto do conteúdo que tinha no livro. Ainda que isso eles iam aprender. Mas eu mandei ler. E eu queria que eles fizessem o quê? Que lessem. Quantas vezes? Quantas vezes eu tinha determinado. E eu pedia coisas absurdas. Vocês vão ler 50 vezes essa semana? Não. Porque eles tinham outros a fazer, tinham outros compromissos. Mas vão ler. E tinha um grupinho de resistência. Aprendi muito nesse primeiro grupo. Não preciso dizer para vocês que os da resistência se perderam. E os que foram dóceis e obedientes se tornaram apóstolos. Fantástico, não é?
treinamento que receberam. Leia o capítulo 3 do livro e faça um resumo por escrito. Outra tarefa, você vai ministrar sobre isso que você leu. Então, o cara não leu, não tem como ministrar. Aí, Salomão, você fez o resumo do capítulo 3? Não. Então, pode levantar e ir para casa. Tá vendo? Sou discipulado. Ah, ele fica ofendido, não volta mais. Tá vendo? Volta só quando você fizer o resumo. Assim eu tratei esses 12. Não eram 12, era 14. 2 não aguentaram e já caíram fora. Ficaram 12. Chegou uma hora de treinamento, depois de 1 ano de treinamento, agora vocês vão pegar 10 discípulos cada um. Na congregação, não era evangelizar na rua, ganhar, não. A gente fazia isso também. 10. Teve uma irmãzinha, solteira, estudante de arquitetura, e disse assim, por que 10? Por que 10? Por acaso Deus te falou? Isso é lindo, né? Místico. Não, Deus não me falou que eu tenho 10. Podia ser 8, 9. Mas é 10 para que você não decida quantos você vai cuidar. Para que você não decida que é 1 ou nenhum. É 10, aí eu não tenha medo de fazer isso. É 10 porque eu, Moacir, estou determinando. Porque se você não tiver 10 discípulos até o fim do ano, eu vou dispensar você. Para te dar tempo de arrumar os 10 discípulos. Fiz isso. Hoje eu aprendi que eu era rigoroso demais. Foi pauleira. Mas aprenderam. E os que quiseram dispostos a obedecer, aprenderam muito. E os que não estavam dispostos a obedecer, até hoje ouço o testemunho de Marcos e Mário, que eu era durão e que fez eles lerem Romanos 50 vezes. Eles falam aí. Falo de um tom meio de crítica, né? E sabe o que eu penso a respeito deles? Pena que eu mandei ler só 50 vezes. Era para ler mais. Era para ler 100 vezes. A uns discípulos aqui eu sugeri que decorassem Efésios. Cadê o Joseval? Joseval, cadê? Ah lá. Fica de pé, Joseval. Homem do chapéu lá. Um deles está aí. Outros 2 não estão aqui, estão em Curitiba. Marlon e Alexander. O grupo tinha umas 20 pessoas. Eu desafiei todos a memorizar Efésios. Cadê o Guilherme? Está ali, ó. Saiu. Não devia ter saído. Saiu. Deu um flagrante nele. Se foi para ir no banheiro, tudo bem. Hã? Foi servir. Tá bom. Está servindo, tá bom. Esses irmãos memorizaram Efésios inteiro, sem errar uma vírgula, memorizar. Dá trabalho? Dá trabalho. Quem é edificado quem memoriza? Quem é edificado? Eles. Eles são edificados. A palavra faz bem. Então, eu estava ensinando neles a lerem ou memorizarem. Eu estava ensinando uma coisa maior do que isso. Qual era? Obediência. Tinha que aprender a obedecer. Nós somos naturalmente desobedientes. Um seguidor é alguém que aprende a obedecer. Vinde a mim e aprendei de mim. Só tem um jeito de aprender. Aí uma frase do Swindoll, Rodrigo Lage. Ele ensinando para nós, sobre tudo que o senhor tinha ensinado para eles, ele passou 20 dias, ele e Van Baker, em Porto Alegre, no retiro de pastores, durante 20 dias, manhã, tarde e noite. E uma das frases que ele disse, primeiro, não podemos ser pioneiro onde outros já foram. Aprenda, seja humilde para aprender com os outros. Segundo, não dá para edificar
a vida de ninguém que não se submeta. Não dá para edificar. Eu aprendi apanhando, não dá. Ou a pessoa voluntariamente se submete, ou você não pode obrigá-lo. E alguns, equivocadamente, querem usar a autoridade do discipulado para obrigar a pessoa a fazer. Esse é um engano. Eu não obrigo ninguém, todo mundo é livre. Só que, quando Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, aí o Chico se apresentava e dizia, eu quero ser. Tudo bem, ele vinha. Agora, já que você disse que quer ser meu discípulo, aqui tem condições para ser meu discípulo. Você tem que negar a si mesmo, tem que renunciar a tudo e tem que me seguir todos os dias. Dia após dia, levando a cruz. Ah, eu cansei da cruz, não quero levar mais a cruz. Então, você já fez uma escolha. Simples, simples, simples. Amados, é formação de vida. Conteúdo é instruir, formar a vida. A primeira abordagem é caráter. Então, muitos desses discípulos eram verdadeiros moleques, irresponsáveis, inconsequentes. Um deles, eu não vou citar o nome para não comprometê-lo, ele não vinha à reunião, o companheiro dele, eu perguntava, cadê fulano? Ele falou assim, ele pediu para não falar onde ele foi. Eu falei, é melhor você falar, porque eu vou descobrir mesmo. Você fica mal, você está sendo cúmplice dele. Tá bom, então eu vou falar. Ele foi jogar bola. Ah, foi jogar bola. Ele disse que não tinha outro dia para ir. Vai escolher justo hoje, vai. Tá bom, vou jogar bola, tudo bem. Chegava o rapaz. É sério, hein? O que aconteceu com o senhor? Ele não sabia que o Titeu tinha entregue ele. Eu citei o nome que não era para citar, mas você pode imaginar quem era, né? Aí o companheiro, eu chegava, a primeira pergunta que eu fazia era para ele. O que aconteceu para ele e para qualquer outro que tivesse faltado? O que aconteceu que você não veio na nossa reunião de sábado passado? Você não vai acreditar. É claro que ele não dizia a verdade. Não deu para vir. Não deu ou você arrumou um outro compromisso? Ele olhava assim para um lado, olhava para o outro. Não deu mesmo. Não quero saber o que você foi fazer. Eu tinha que fazer um serviço para minha mãe. E todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo já sabia onde ele estava. E eu parecia até profeta, porque eu virava para ele e disse, deixa de ser sem vergonha e mentiroso. Fala logo a verdade, rapaz. Todo mundo aqui já sabe onde. Aí, tratamento de vida é isso. Hoje nós somos tão cheios de milindres que o irmão que faz uma dessas fala assim, me chame à parte e me chama a atenção. Ele não quer ser exposto, não quer. Vai ser exposto, confrontado, envergonhado. E a Bíblia diz, Paulo ensina isso, repreende na presença de todos, para que os demais temam. Quando eu repreendia dessa maneira, alguém quer faltar no sábado seguinte para ir jogar bola, ou ver televisão, ou ver um filme? Não, ninguém é doido, eu vou passar vergonha. Ele vai me pegar. Então, parte da minha fama deve ser esse tratamento inicial com esses irmãozinhos tão santo, tão bom, né? Mas se eu tinha intenção de levar a ser semelhantes a Jesus, de ser ministro na casa de Deus, eu sabia que eu tinha um longo trabalho e de superação. Um deles era namorador. Cada 3 meses dava uma namorada diferente. Isso lembrando que em Porto Alegre não tinha nenhum critério se pode ou não pode namorar, se deve namorar, e namorava. Um dia eu cheguei para ele, quero ordenar a vida dele. Dei uma ordem. A partir de hoje, você vai parar com essa história de namoro. Você só vai namorar para casar. Se vai namorar por namorar, não pode. Vai namorar para casar. E eu vou supervisionar seu namoro. Alguém quer supervisão no namoro? Não. Tudo bem. O que você acha que ele fez?
Um mês depois, um amigo dele falou assim, fulano, você não tinha dado a ordem para ele não namorar? Ele está aí com a gatinha aí. Aí chamam ele. E aí, fulano? Não, que é isso? Quem que inventou essa história a meu respeito? Calúnia. Tá vendo? Seu discípulo. Mudou? Mudou. Custou muito. Lá no sul tem uma expressão. Quando o jeito pisa no tomate na bola, o gaúcho usa uma expressão. Pega o martelo e dá nos dedos. Então, quando eu mandar, estende a mãozinha aí, né? Tum. Deu trabalho, mas valeu a pena. Os que não queriam nada com nada, foram embora. Não foram embora, ficaram até comigo por um bom tempo, mas não deram em nada. Casamento desfeito. Isso é sério. Segundo casamento, isso é em Porto Alegre. Hein? E os que eram fiéis, que levaram a sério ler a palavra 50 vezes, ler Romanos, fazer resumo. Parece uma tarefa boba, né? Mas eles estavam aprendendo a obedecer. Um deles eu citei aqui hoje, né? A namorada disse, eu não vou. A noiva. Ele disse, tudo bem. Mas eu vou, chamado eu tenho que ir. E se você não quer ser esse padrão de mulher, então não me convém casar com você. Aprendeu, ser sério, e ganhou a mulher. Então, discipulado é formação de vida, não informação. Ensinando a saber todas as coisas. Não, ensinando-os a guardar. Então, meu propósito com vocês é que vocês guardem a palavra. Então, só que eu daqui do púlpito não vou ensinar vocês a guardar. Tem que ser olho no olho, cara a cara. Por isso que o discipulado tem que ser um grupo pequeno, não é muito grande, e tem que se relacionar, tem que se encontrar. Então, o discipulado não é uma reunião, é uma relação. E tem um propósito, formar a vida para depois enviar. Enviar. Para estarem com ele e os enviar. Alguns desses homens só posso enviar quem obedece. Alguns foram enviados. E deu resultado. Deram frutos. O fruto é deles, não é meu. A paternidade é minha. Então, meus filhos vão dar fruto? Ótimo. Eu os formei, eu os criei, eu os gerei. Então, gerar e cuidar, que é o discipulado. Cuidar. Hoje não estamos praticando isso direito entre nós. Deveríamos rever nossos relacionamentos. Temos célula, mas não temos discipulado. Não temos cuidado, olho no olho. E é preciso cuidar. Eu conheço o Carlinhos já há alguns anos, Fabiola. Mas não podemos só encontrar aqui na reunião e fazer perguntas de clichê. Como está? Tudo bem? O que ele responde? Tudo bem. É um clichê. Ele vai contar que está mal, que perdeu o emprego? Dificilmente. E eu só posso ajudá-lo e interagir com a vida dele, estando perto dele, e já sei que ele foi promovido, que ele foi demitido, que o salário dele foi cortado, e por aí afora. Nós precisamos estar próximo, senão eu não fico sabendo, eu não posso ajudá-lo. Então, essa proximidade é que a Bíblia chama de juntas e ligamento. Eu tenho que estar ligado à junta. Eu não posso cuidar de todos. Pastor não é o que cuida de todos. Eu cuido de alguns, que por sua vez eu peço a eles que cuide de outros. De repente, todo mundo está sendo cuidado por alguém. Esse é o princípio. Simples. Eu cuido de alguns. E esses alguns têm que cuidar de outros. Tem um monte de irmãos com capacidade, capacitação para cuidar, e não estão cuidando de ninguém. É para ir e dar frutos. Amém? 3 minutos. Tinha mais coisa para falar, mas eu vou botar no site da igreja os textos das mensagens que foram proclamadas aqui para os irmãos estudarem em casa. É muito importante entendermos o que é ser um discípulo. A diferença entre ser um discípulo
de um membro de igreja, de um esquenta-banco. Não é para ficar sentadinho aí, passivamente, não. É atividade, é trabalho. Tem que ter trabalho, tem que se envolver na obra. Todos são chamados para ser sacerdotes, reis e sacerdotes, para trabalhar no reino, na obra de Deus. Amém? Quem você está cuidando? Se você não está cuidando de ninguém, tem uma coisa errada com você. Se você é novo na fé, começou agora, tudo bem. Mas se você não é novo na fé, você tem que cuidar. Nem para cuidar só dos seus filhos. Teus filhos na fé. Cuidar é zelar pela vida dele e equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Vamos nos colocar.